Olá pessoal, vamos dar início a mais um relatório Top Picks, falar um pouquinho sobre a nossa carteira semanal de ações. Bom, começando já falando sobre as trocas, sobre o que interessa de fato, né? A gente dá lugar aí, saindo Gerdau, GGBR4 e entrando Pecar4, que é o grupo Pão de Açúcar. Então, Gerdau dá lugar para grupo Pão de Açúcar, né? Pecar4. E por que dessa mudança? O que a gente vê de especial no grupo Pão de Açúcar em relação a Gerdau? Bom, primeiramente em termos de performance relativa, né? Gerdau já performou muito bem ao longo do ano. É um ativo que a gente acredita, a gente ainda vê upside, mas a gente está um pouco preocupado com os números dos Estados Unidos, principalmente números de atividade, PMI, a serem divulgados ao longo aí da semana. Lembrando que Gerdau tem mais de 50% da sua receita atrelada aí à economia norte-americana, então ela responde diretamente a esse tipo de indicador, esse tipo de atividade do país. Enquanto Gerdau é um case que ficou um pouco para trás, no sentido também de performance ao longo da última semana. É um case que a gente gosta bastante no segmento de varejo, lembrando que a empresa ela é hoje a maior varejista do Brasil, tá? Um faturamento muito forte em 2011, acima de 50 bilhões. Ela basicamente atende a duas estruturas, né? Ela tem o GPA, alimentos, e a parte eletro. Essa parte alimentos, onde ela atua no atacado, no varejo mesmo, é a parte que tem a maior margem, mas consequentemente por estar um pouco mais maturado, ela também tem um growth bem menor, ela tem um crescimento ali implícito bem menor. Então a eletro realmente ali estaria a parte que ela projeta-se pelo menos, né, um crescimento mais sustentável em termos de números mesmo, né? Falando sobre a empresa, sem sombra de dúvidas é uma empresa que a gente se sente bem confortável, né? A gente gosta bastante da estratégia da companhia. Ela goza aí de uma grande vantagem em relação aos seus competidores, principalmente pela sua rede de distribuição. Nesse sentido, a gente consegue ver uma análise de fluxo de caixa descontado, análise até relativa que seja, um grande valor, aí, um potencial upside para a Pecar, tanto que ela segue na nossa carteira mensal e a gente coloca agora ela na nossa carteira semanal, tentando pegar um pouco desse mercado que andou e ela acabou ficando um pouco para trás nessas últimas semanas. Então, perfeito, pessoal, a gente mantém basicamente a carteira, faz uma alteração, tira um pouco de beta da carteira, né? Lembrando que Gerdau é um pouco mais arriscado, é um ativo muito mais para o risco do que Pecar. Então, falando do desempenho, a gente deu destaque a três ativos de beta baixo, eu diria, Mills, OHL, CETIP, os dois primeiros do setor infraestrutura, muito mais. OHL sofreu bastante com aquela parte de regulamentação, o medo do governo meter a mão ali nas concessões rodoviárias, quebrar algum tipo de contrato, algo que, nosso entendimento, não deve acontecer. E Mills realmente tinha ficado um pouco para trás, o ativo voltou a ser precificado de uma forma um pouco melhor. É um ativo que a gente gosta, mas enxerga um pouco upside, dado que ele tem que entregar bastante crescimento para valer ter o carrego. Nosso entendimento ainda vale, pelo menos nesse horizonte de tempo, nesse time frame semanal, tá? O CETIP também apresentou uma boa performance, destaque negativo aí para Gerdau e MMX, tá? Lembrando que até o preço do minério deu uma melhorada, mas MMX ficou um pouco para trás mesmo. Algum receio ainda em relação ao possível financiamento da empresa, né? Como a empresa vai conseguir financiar seus projetos. Esse tipo de dúvida, né, é inerente mesmo ao Grupo X e continua aí no mercado. É algo que pesa para a empresa, mas é um case que a gente também vê valor, apesar de ver também muito risco, tá? Falando um pouco da semana passada, o que aconteceu para o Ibovespa recuar, basicamente ficou no 0 a 0, né? Recuou 0,1. Mas a gente teve uma tônica um pouco mais negativa, né? Saindo daquele oba-oba de afrouxamento quantitativo que a gente tem visto em todos os cantos do mundo, né? Até o Japão anunciou aí um pacote, uma espécie de afrouxamento quantitativo também para estimular a economia. Mas o que a gente viu foram dados macroeconômicos fracos, principalmente a rodada de PMI que teve. Lembrando, China não agradou, zona do euro também não agradou. Isso refletiu nas principais bolsas de valores, consequentemente no nosso índice Ibovespa, tá? E para essa próxima semana que está por vir, eu volto aqui com a nossa carteira. A gente acha que realmente está bem posicionado. O que a gente espera de interessante para essa próxima semana? Continua um panorama político em voga. Espanha vai aderir ou não ao plano de financiamento, né, ao plano de ajuda a ela, estando disposta aí a encarar os regimes de austeridade fiscal
um pouco mais severos, né? Isso continua no radar do investidor também pode fazer preço. A gente tem uma série de PMIs também para vir, principalmente números dos Estados Unidos, chamam a atenção, a gente não tem uma expectativa boa desses números, até por conta disso a gente tira Gerdau dessa carteira semanal, uma carteira de um time frame um pouco menor, né? Um trade, digamos assim. E no Brasil, a gente também tem alguns indicadores que devem influenciar aí a inflação, tá? Então, uma agenda macroeconômica não é tão relevante assim, mas ainda é importante, tá? Ela perde relevância quando comparado com as outras semanas, mas ainda assim tem certa relevância. A gente acha que o portfólio está bem montado, bem protegido aí para essa semana que está por vir e a gente espera novamente bater aí o índice Bovespa. É isso aí, pessoal. Até o próximo relatório.